Esse vídeo foi feito para fins acadêmicos e informativos. Tudo começou com um vídeo de quase 50 minutos publicado no YouTube pelo Felca. O vídeo dele traz um assunto muito importante para a nossa atualidade: a adultização. A adultização, ela é um meio de violência contra as nossas crianças. E as nossas crianças, elas devem ser protegidas. O ECA e a Constituição Federal são muito claros em dizer que a criança é prioridade absoluta. A proteção da criança começa em casa, mas ela só funciona se a sociedade inteira colaborar com isso. Devemos proteger as nossas crianças e não expor elas a conteúdos cada vez mais exploratórios. Felca traz ainda no seu vídeo o chamado algoritmo P. O algoritmo P, principalmente nas mídias sociais, especificamente no Instagram, ele acaba conectando predadores a produtores, principalmente produtores de vídeos de crianças sendo adultizadas. Outro ponto muito importante a ser debatido, além da adultização, é como a sociedade e como cada indivíduo acaba sendo mais viciado naquele conteúdo e como as redes sociais corrompem a gente. Eu digo isso como um todo, digo isso por mim, querendo ou não, a gente acaba se viciando em vídeos curtos, e isso é muito doentio, e a gente deve ter um limite sobre isso. Além disso, outro adendo sobre o vídeo do Felca é a regulamentação das redes. Porém, a gente não vai comentar sobre a regulamentação das redes nesse vídeo em específico. Não vamos entrar no mérito dessa questão, até porque as redes sociais, particularmente, devem ser regulamentadas, porque não podem ser uma terra sem lei, em que todos fazem e falam o que querem sem ser responsabilizados. E expor menores de idade conteúdos publicados nas redes sociais. Vamos falar agora sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela acaba vindo de encontro com esse tema, que tem uma frase muito importante sobre a liberdade de expressão e que demonstra muito sobre esse assunto, que é do filósofo e psicanalista alemão Erich Fromm. Ele diz que a liberdade não é licença, ou seja, só porque eu sou livre não quer dizer que eu possa fazer qualquer coisa sem ser responsabilizado. A partir do momento que a minha liberdade de expressão fere outra pessoa, eu terei que ser responsabilizado, porque a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Na verdade, nenhum direito é absoluto. Eu sou livre para dizer o que eu pensar, mas eu tenho que arcar com a responsabilidade disso. Eu não posso entrar num teatro lotado e gritar assim, fogo, e não havendo isso e produzindo pânico, dizer que era só a minha opinião. Eu sou livre para dirigir depois de ter ingerido a bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para isso. O fato de eu ser livre não me autoriza a fazê-lo. Qual é o limite? O limite é o que a sociedade combinar. Se você não concorda, você não apenas alguém que diz o que pensa, mas se organize para mudar aquilo que aí está. É impossível uma convivência se as pessoas se imaginarem que no lugar da liberdade de ser autonomia, ela é soberania. Autonomia é o fazer o que eu quiser no âmbito daquilo que é coletivamente combinado. Historicamente, a liberdade de expressão começou na Grécia Antiga, com Sócrates. Sócrates foi o criador e o mártir da liberdade de expressão. Sobre isso, tem um estudo muito importante e muito legal a se debater, que é a cientista política americana Arlene Saxon-Rose. Ela diz que o julgamento de Sócrates deve ser analisado em torno da tensão entre a disposição de falar a verdade, com franqueza, e o respeito às tradições que servem de liga aos estados. Ela ainda fala que Sócrates insiste em falar verdades de forma tão aberta e desavergonhada que o próprio regime democrático da época não pôde suportar, porque acabou se tornando uma ameaça contra o próprio sistema. Ou seja, para a cientista política, a liberdade de expressão individual pode acabar ameaçando liberdades coletivas e individuais coletivos, e a sua existência demandaria limites e senso de respeito democrático. Tudo isso ela fala porque a expressão é um instrumento muito poderoso que serve para incitar o outro a fazer investigações que levarão a transformações do seu próprio caráter. Além disso, uma das mais influentes defesas da liberdade de expressão vem no século seguinte, entre 1720 e 1723, com Thomas Gordon, que provavelmente todo mundo deve ter ouvido falar. Ele diz que
Sem liberdade de pensamento, não pode haver conhecimento, e não há qualquer liberdade pública sem liberdade de expressão. Isso é direito de todo homem, na medida em que por ele não fere ou contraria o direito de outro homem. Esse é o único controle que a liberdade de expressão deve sofrer, ou seja, o direito de outrem. Esse privilégio sagrado é tão essencial para os governos livres que a segurança da propriedade e a liberdade de expressão andam sempre juntas, e nos países miseráveis onde o homem não pode chamar a sua língua de sua, ele dificilmente pode chamar qualquer coisa de sua. Esse é um dos trechos de um dos 144 manifestos que compõem um dos livros de Thomas Gordon, as chamadas Cartas de Catão. Além disso, para além dessas limitações práticas dos mercados e de ideias concretos, inexiste evidência de que, nas circunstâncias atuais, a verdade prevaleça sobre a falsidade, nas sociedades onde exista uma maior proteção à liberdade de expressão. Isso é o que escreve uma advogada criminalista, Milena Gordon Baker, no livro Criminalização da Negação do Holocausto no Direito Penal Brasileiro. Para quem não sabe, a Alemanha foi um dos primeiros países a regulamentar as redes sociais. E por que ela fez isso? Porque lá havia uma criminologia nas redes sociais de forma desencadeada. E isso porque muitas pessoas negavam o Holocausto dentro da própria Alemanha. Lá, inclusive, é crime você negar que aconteceu o Holocausto. No Brasil, a liberdade de expressão nas redes sociais acaba gerando fake news. Isso pode ser demonstrado em 2020 a 2022, em que houve diversas e inúmeras fake news a respeito do Covid. Agora, para vocês, um trecho de uma reportagem. Em 6 de janeiro de 2021, enquanto Trump era presidente dos Estados Unidos, quando discursou publicamente e usou redes sociais para contestar sua derrota na eleição e incentivar apoiadores a irem até o Congresso e demonstrar força, em seguida, centenas de pessoas que ouviram o discurso invadiram a Casa Legislativa para tentar impedir a certificação do resultado das urnas. 5 pessoas morreram. Dias depois, Trump foi banido do Facebook, do YouTube e do Twitter por incitação à violência, crime que levou à aprovação do seu segundo impeachment pela Câmara dos Representantes. Ou seja, as suas palavras levaram a ações concretas de violência, de acordo com esse julgamento. Isso aconteceu no Brasil recentemente, com o 8 de janeiro. Ainda há uma historiadora e professora americana que se chama Joan Scott. Ela fala que o objetivo da defesa da liberdade de expressão deixou de ser aceitar opiniões diversas, como sempre foi, mas agora ela é confundir e disseminar informações falsas nas disputas com a esquerda sobre temas como feminismo, vacinas, direito dos homossexuais, currículo das universidades, entre outros. E isso não sou eu que estou falando, estou apenas lendo uma reportagem. Ao provocar repúdio, protestos e às vezes violência, Scott diz: a direita atrai holofotes e se apresenta como vítima de discriminação, de cancelamento, discurso politicamente correto e vítima de censura. Como resultado, os temas caros à esquerda deixam de ser foco dos debates. Para a jurista americana Catherine McKinnon, a liberdade de expressão deixou de ser uma proteção para dissidentes, radicais, artistas, ativistas, socialistas, pacifistas e desvalidos para se tornar uma arma para autoritários, racistas, misóginos, nazistas, supremacistas, pornógrafos e corporações que compram eleições na surdina. O professor Wilson Gomes ainda diz: não existe liberdade de expressão absoluta, só nessa concepção libertanista. Ou seja, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso me comportar como eu queira e o Estado não pode censurar absolutamente nada do que eu digo, e nem a lei e nem nada pode me punir. É nisso que eles acreditam, porque no fundo, bem no fundo, a qualquer momento, eles partem para cima dos outros. Os professores não podem ter liberdade de expressão, por exemplo, porque isso seria
uma doutrinação nas escolas. Para o filósofo alemão Schopenhauer, ele acreditava que o anonimato era sinal de covardia intelectual. Ele dizia que aqueles que desejam expressar as opiniões devem estar dispostos a colocar o próprio nome nas próprias palavras. Tal ideia tem eco em nosso contexto contemporâneo, em que perfis anônimos disseminam desinformações anônimas nas redes sociais, sem que sejam responsabilizados por seus atos ou suas palavras. Ao permitir que indivíduos se escondam sob anonimato nas redes sociais, reproduzimos, ainda que uma escala um pouco mais ampliada, aquilo que Schopenhauer dizia. O anonimato absoluto não é protegido pela nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 4º, garante a livre manifestação de pensamento, mas veda o anonimato. Isso não significa que você não possa usar um pseudônimo nas redes sociais, mas significa que, se necessário, você deve ser responsabilizado de maneira que é possível identificar o responsável por trás daquela conta. A vedação ao anonimato não é censura, mas sim uma garantia da segurança jurídica. Todos podem se expressar, mas também responder caso ultrapassem os limites. Em sociedades democráticas modernas, é crucial valorizar e proteger o direito à livre expressão, mas é igualmente essencial combater ativamente a propagação deliberada de desinformação.